How are you? How are you? Como é que vai você? My name is Dudu no Paraíso. O paraíso realmente, ele é tropical. O paraíso realmente, ele é bonito, ele é maravilhoso e ele é especial e espetacular. A gente começa falando de Deus. Por que a gente começa falando de Deus? Porque cremos que existe um Deus que é maravilhoso e fiel. Cremos também que existe um Deus que trabalha na vida dos fiéis. Cremos também que um Deus que está sempre nos vigiando 24 por dia para nos salvar, para nos abençoar, para nos dar a direção. E Deus, Ele quer o melhor na minha vida e o melhor na tua vida. Então, conhecemos um Deus que é muito verdadeiro. Conhecemos um Deus que é muito fiel. Conhecemos um Deus que Ele é tremendo, é maravilhoso e especial. Quem é esse Deus? Já conhecemos Jesus Cristo, que veio morrer por mim e por você e por todos o nosso pecado. Conhecemos. E o Pai? Então realmente ainda existe um Deus. Por isso que fala Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade. Para mim explicar isso aqui, eu vou explicar numa outra live qualquer hora para vocês sobre a Trindade. Mas hoje vamos estar falando sobre um homem que precisava de uma cura. Um homem que estava completamente doente. Um homem que creu e tinha fé que poderia ser curado. Então é importante que a gente saibamos que a fé é individual. E a fé todos têm. Aqueles que têm 1%, 2%, 5%, 10% e aquele que não tem nada. Não existe aquele que não tem nada. Todos têm fé. Nem que for minúscula, assim, ainda tem fé. Porque se temos vida, eu creio que temos fé. Em alguma coisa temos, cremos. Hoje podemos estar com dificuldade, com problema, com alguma coisa e faz-nos acabar com a fé. Mas mesmo assim, ainda termos fé que isso é passageiro, porque Deus, Ele nos dá a saúde, Deus nos dá a vitória e Deus nos dá a vida. Então é importante que a gente tenha fé e nunca desanime, lute até o fim. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem amanhecer. Jesus, ele passou por aflições, passou por muita coisa difícil, mesmo assim, ele venceu, ele superou, ele nos deu a chave da vitória. Então temos a saída, temos solução, temos uma saída de escape, porque Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá a direção, Deus, ele quer que a gente viva feliz, alegre, tranquilo, com a paz do coração. Mas temos que ter também uma coisa, a obediência que Deus nos dá. Ele nos ensina a ser obediente, principalmente obediente a Deus, cumprindo com todo o evangelho. Temos que ser obediente. Então esse homem aqui, eu creio que ele tinha muita fé. Ele estava doente? Estava. Mas muitas pessoas não davam crédito para ele, porque ele estava com uma doença que era chamada de lepra. Então todos corriam dele, líderes, sacerdotes. Quem conhecia esse homem sabia que ele estava doente. Era uma doença incurável. Então realmente as coisas incuráveis é Deus que faz o milagre. Onde o homem não acredita, com Deus aparece o possível. O que é impossível se torna possível. Então esse homem, ele procurou Jesus. Ele procurou Jesus. O que ele queria era ser curado. A partir do momento que você procura a Deus, você move situações de atitude, porque você está procurando. E ele foi e procurou. Procurou Jesus e encontrou. E quando ele encontrou Jesus, o que ele disse para Jesus? Você pode me curar? Eu quero me curar. Eu quero sarar essas minhas feridas. Assim eram as palavras dele para Jesus. O leproso pedindo ajuda para Jesus. E Jesus, com um coração bom, falou assim: eu posso te curar sim, e eu vou te curar. Eu quero te curar.
Então é interessante que a gente busque quem nos cura, que a gente busque aquele que é Deus, aquele que faz a diferença. É importante que estamos também na presença dele. Somos carne, somos falhas, mas ainda temos um Deus que nos abençoa, que nos dá a direção para nós fazer as coisas certas. Então esse homem, ele foi curado. Além de ser curado, ele ainda procurou aqueles que não creram que ele podia ser curado. Ele foi procurar aqueles que praticamente acharam que ele iria ficar isso com a vida inteira, com essa doença, com essa lepra. Mas ele foi curado. Ele foi curado e ele procurou essas pessoas, e as pessoas viram que ele foi curado. É só Deus mesmo que está fazendo esse milagre. É só Jesus, porque aqui menciona Jesus curou este homem. E ele procurou os líderes, porque Jesus mandou ele procurar. Vai procurar os líderes e falar que você está curado. Mas Jesus é tão inteligente que ele fala algo tão especial e tremendo, e esse homem foi procurar os líderes. Rafael, salve, é nóis, um forte abraço. Então, é muito interessante que a gente tenha fé, porque a fé, ela vai chegar ao ponto de a gente receber a vitória. Sem fé não tem vitória. Sem fé, como é que faz para você alcançar? As lutas, elas virão diariamente. Luta emocional, luta dia a dia. É tanto tipo de lutas que se tiver Cristo, a gente vamos superar. Porque Cristo, Deus, é o amor, é a paz, é a verdade, é a justiça, é a glória, é a honra. Então, é importante que a gente tenha fé, que a gente tá com Cristo. Por mais que as lutas virão, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Jesus. Você pode passar qualquer problema, Deus não tem culpa. Porque quando a gente nascemos para... Manda um salve para Leia Moreto. Leia Moreto, salve, salve. Tamo junto nessa, um forte abraço. E que Deus abençoe você, a tua vida, a sua família, o seu esposo. E TMJ, tamos junto nessa. Então, por mais que a gente passamos qualquer tipo de luta, a gente estamos com Deus. E Deus não tem culpa de nada. Quando nascemos pelado. Quando nascemos sem nenhuma dívida. Quando nascemos com nenhum problema. Normalmente é assim. As pessoas crescem, as pessoas fazem os problemas e muitos culpam Deus. Culpam, mas não vê a origem. Antes de você culpar alguém, é nós, Rafael, antes de você culpar alguém, culpar Deus ou qualquer pessoa, pensa na sua origem. Como é que você veio ao mundo? Se você pensar na origem, você vai lembrar, Deus me deu a saúde, me deu a vida, me deu a vitória. Então realmente Deus não tem culpa de nada. As coisas que acontecem aqui, muitas das vezes é a gente que faz acontecer. A gente que planta o que colhemos. Como tem a palavra de Deus falado. Se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Se você planta coisa ruim, você colhe coisa ruim. E normalmente quando você colhe, não é de um dia para o outro não. Às vezes demora até anos para você colher. Você planta hoje, em 10 anos, pode ser que em 30 anos isso volte a você colher. Praticamente, se for mal, colhe mal. Se for bem, você colhe bem. E normalmente, quando você faz coisas boas, você colhe coisas boas, porque as coisas são de Deus. Então, é muito interessante que a gente aprenda o Evangelho, porque aqui Deus, ele ensina. Não existe um Deus tão maravilhoso, tão infiel, para ensinar tanta coisa boa igual ensina pra gente. Deus ensina coisas maravilhosas. Então esse homem aqui, ele só queria ser curado. Esse homem aqui só queria algo tremendo. Esse homem não tinha culpa de nada. Simplesmente a doença pegou ele. Ele não nasceu assim. A doença pegou ele. Quando a doença pegou ele, ela permaneceu ali muito tempo. Porque chega ao ponto de que muitos que pegam essa doença não voltam nem a ter uma vida de volta. Morrem. Então esse homem, ele lutou. Ele lutou porque ele foi encontrar com Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Então é muito importante que a gente vá também atrás de Jesus, ao encontro de Jesus. Porque Jesus, ele nos ama. Ele quer nos ajudar. Quando Deus manda o seu Filho morrer por nós, por todos os nossos pecados, por tudo que a gente passa,
É porque Deus, ele vê esperança em nós. Deus, ele vê esperança. Isso é muito bom. Então, já fiz uma breve introdução. Agora a gente vai estar explicando mais ou menos aqui e fazendo a leitura. Já expliquei todinha a palavra de Deus, mas esse trecho, mas vamos estar lendo, que a leitura ela é fundamental. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Só 4 versículos poderosos da palavra de Deus. É 4 versículos que muda a nossa vida. É 4 versículos que a gente fica muito feliz. É 4 versículos que Deus, ele faz a transformação. E Deus, ele habita. Ele faz morada. Então, é muito importante que a gente entenda e aprenda que Deus, ele está para nos ajudar. Deus é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele está com a gente. Então, vamos lá. E o tema aqui hoje é Jesus cura um leproso. Olha só que tema bonito. Ele cura. Ele ainda cura. Cura. Não importa os tempos de hoje ou os de antes. Ele ainda cura. Porque ele habita na minha vida, habita na sua vida e habita no nosso coração. É o nosso melhor. O mentor e o nosso melhor amigo. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse. É interessante a gente saber, quando Jesus desce do monte, sempre tem aquele monte de gente esperando por ele. E quando ele sobe no monte, é para agradecer. Por isso que é importante que a gente esteja na igreja para agradecer. A igreja não é um monte, mas é um lugar onde agradecemos, adoramos, servimos a Deus. Então, é importante que agradecemos a Deus quando acorda, quando dorme, a todo minuto. Porque Deus, ele é maravilhoso e fiel. Que Jesus agradecia, se Jesus subia para orar, aquela multidão sempre acompanhava ele. Então, é importante que nós façamos a mesma coisa. Procuramos um lugar para congregar, procuramos um tempo para adorar, porque isso é palavra de Deus, isso é evangelho. Então chegou um leproso perto dele e ajoelhou e disse. E a multidão sempre acompanhava Jesus, porque Jesus é bom demais. É maravilhoso, homem de Deus, fiel e tremendo. E ajoelhou-se e disse, olha só, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. A partir do momento que ele procurou a Jesus, ele sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia que Jesus era o Messias, é o Filho de Deus, porque muitos já falavam do milagre de Jesus. Muitos. Então, faltou oportunidade, e essa oportunidade chegou a esse homem. Encontrou com Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Tá vendo? Ele sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia que ele poderia ser curado. Quem procura Deus, quem procura Jesus, quem está na caminhada, quem vive o Evangelho, sabe que o poder de Deus, ele é tremendo, maravilhoso. E acontece. Por isso que é Deus do impossível, para fazer o impossível se tornar possível. E esse homem tinha fé. Tinha fé porque ele foi procurar Jesus. Esse homem aqui mostra ao povo, mostra ao mundo que tem que procurar Jesus. Todos nós temos que procurar, com doença ou sem doença, temos que procurar Jesus, porque ele faz acontecer. Você pode não ter nenhum problema hoje, mas futuramente você pode ter, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ainda mais no tempos de hoje, que é tempos de vírus, tudo. Cada ano que passa, uma nova coisa acontece. Um novo vírus chega ao mundo. Então, esse homem, ele nos ensina que temos que procurar Deus. Temos que procurar Jesus, temos que estar com Ele, porque Ele mostrou para nós a chave, e a chave da vitória é Deus, é Jesus. Então, ele falou assim para Jesus, sim, Jesus, não, peraí, ele falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Olha só as palavras dele, ele sabia que podia ser curado. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, então, é necessário que a gente faça como esse homem, procure Jesus. E ele falou assim, sim, eu quero, você está curado. Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero. Jesus queria curar ele. E você
está curado. Olha as palavras que Jesus menciona aqui. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Por que ele ficou curado da lepra? Porque Jesus é Deus? Realmente. Porque Jesus tem poder? Realmente. Deus autoriza Jesus a ter poder? Realmente. Então esse homem foi curado porque tinha fé? Realmente. Porque Jesus, ele viu o coração desse homem. Jesus viu que ele tinha fé. Então é importante que a gente também tenhamos fé. É importante que a gente fale com Deus. É importante que a gente entregue para o Senhor de corpo e alma. Que a gente seja praticamente aquela pessoa que está com vontade de buscar Jesus, como esse homem buscou. E Jesus então disse a esse homem, além dele for curado, aí Jesus disse algo para ele. Escute com atenção. Olha só as palavras de Jesus. Preste atenção. Não conte isso para ninguém. Eu já li tantas passagens de Jesus que ele menciona isso. Não conte isso para ninguém. Por que Jesus sempre falava isso? Porque ele sabia que as pessoas iriam contar. Porque o milagre, ele tem que ser revelado. Jesus sabia que as pessoas não guardavam segredo. Mas Jesus, ele mencionava isso para a palavra de Deus, ela ficar melhor. A palavra de Deus, ela tem uma inflamação nas pessoas. Foi curado. Que baque. Preciso contar ao mundo que existe Jesus, existe o Messias, existe um Deus que está com a gente. Então Jesus sempre mencionava essas palavras. Não conte para ninguém. O ser humano não guarda segredo. O ser humano tem língua. O ser humano tem ouvido. O ser humano tem coração. O ser humano gosta de contar as bênçãos de Deus. Gosta, porque é através das bênçãos que as pessoas se fortalecem. É através das bênçãos que as pessoas veem que Deus ainda existe. No mundo de hoje, muitas pessoas não creem em Deus. Bastante pessoas creem em coisas, creem em momento, mas não creem em Deus. Bastante pessoas, a mesmo cristão, aqueles que eram de Deus, que eram cristão, abandonou a obra. Aqueles, hoje em dia, tem muitos que não creem mais não. Perderam a fé, perderam a esperança. Por momentos que estão passando na vida, não crê mais. Mas Deus, ele dá a vitória. Você crendo ou não, Deus, ele dá a vitória. Porque hoje você está vivo. Quantas pessoas morreram nesse mundo por pandemia e você ainda continua aqui? É porque é propósito de Deus na sua vida. Deus nos dá a vitória. Então, você entenda aqui essa mensagem e essa passagem. Então esse homem foi curado. E Jesus disse para ele, não conte para ninguém. Olha só. Mas, olha só. Mas, vá pedir ao sacerdote que examine você. O sacerdote sabia que esse homem estava doente. Sabia. Porque Jesus menciona isso. Menciona isso. Porque esse homem, no mínimo, ele foi procurar o sacerdote. Para o sacerdote curar ele. O sacerdote não tem poder. Não tem. A não ser que Deus autorize. Mas os próprios sacerdotes, eles não gostavam de Jesus. Não gostavam de Deus. Então por que Jesus daria esse poder a eles? Então, para vocês verem que aqui, Jesus manda ele procurar o sacerdote para que examine-se ele. Porque ele estava doente. Estava doente e Jesus curou-se. Então, o sacerdote, quando fosse ver esse homem, iria falar, meu Deus, esse homem está curado. Como pode? O impossível se torna possível aos olhos do homem. Viu como que é interessante que a gente entenda sobre Jesus, sobre Deus? Então Jesus manda ele procurar o sacerdote. Olha só. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer. Olha só. Olha o que Deus faz na vida desse homem. Cura ele. Agora que ele está curado, vá oferecer sacrifícios. Vá oferecer sacrifícios a esse homem.
igual que Moisés ordenou. Então, é interessante que a gente sacrifica a nossa carne. Você sabia disso? É interessante que a gente sacrifica um churrasco de final de semana e vai para a igreja. É interessante que a gente sacrifica um dia de televisão para assistir um filme, para ler a palavra de Deus. É interessante que a gente sacrifica coisas que a gente gosta para fazer coisas de Deus. Principalmente a obra. Falar de Deus, falar de Jesus, falar do Evangelho, cantar um louvor, tocar um violão, uma guitarra, igual um amigo meu, Rafael Souza, faz aqui na internet. Ele fala de Deus através da música, do louvor, compõe músicas, louvores, falando de Deus. Isso é evangelismo. Pode não alcançar milhões de almas, mas pelo menos uma alma esse meu amigo Rafael já alcançou. Uma é a minha, porque eu gosto dele, eu acompanho ele, eu assisto ele, vejo ele fazendo as notas, as músicas, ele compõe. Então, ele pode pensar que ele não alcançou ninguém, mas ele já alcançou a mim. Então, da mesma forma que ele alcançou a mim, ele alcança outras pessoas. É assim que a gente, somos cristãos, temos que pensar. Ninguém está aqui por acaso. Está todo mundo um para ajudar o outro. Mas não é assim que as pessoas pensam, né? Nem todos, né? Então, é interessante que a gente sacrifica a nossa carne. Sacrifica os nossos momentos. Principalmente momentos que podemos ter um outro dia, igual o domingo. O domingo é especial da família. É o dia que a família se reúne. É o dia que você tem também que dá para ir para a igreja. Que domingo tem culto. Domingo é o domingo da família, é um dia que tem culto. Então, é muito interessante que a gente esteja no caminho de Deus. Porque Deus é maravilhoso, mano. Deus, ele é fiel e Deus é bom. Então, a gente encerra esse vídeo, a gente encerra essa live, encerra esse momento Topzilla Galáxia, que Deus é bom. E Deus é bom demais. Deus realmente é maravilhoso e é fiel. Deus é Deus e não tem para ninguém. Então, um forte abraço a todos vocês. O momento ele é TMJ. Tamo junto nessa. Que Deus abençoe todos vocês. How are you? How are you? How are you? Como é que vai você? Hasta la vista, baby. Falou. Até mais e tchau. Fui. E Deus abençoe a todos. Jesus ama vocês. Se me ama, ama vocês também.